Bem-vindos ao Debate. Bom, em nossa análise de hoje exploramos múltiplas perspectivas e o discurso crítico sobre o material em questão. E, para começar, imagina um centro cirúrgico de alto risco. Sabe, as portas são seladas, a esterilização é absoluta. Ambiente totalmente controlado. Exato. Nós não podemos controlar a poluição, as bactérias ou o caos que existem lá fora, na rua, né? Mas nós podemos garantir, através de regras assim inegociáveis, que aquela sala isolada permaneça perfeitamente imune a qualquer contaminação externa. É um sistema binário, metódico e que não abre espaço para improvisos. E hoje, nós vamos usar essa exata mentalidade para analisar a fundo o Manual de Segurança Privada e Vigilância. É um material de referência enorme, com copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E isso já nos mostra como essas diretrizes vêm moldando o setor de forma duradoura. Sem dúvida. É um texto muito denso e influente, né? Muito. E a grande questão que nós vamos debater hoje é a seguinte: a eficácia real da segurança privada está na aplicação cega e inflexível de procedimentos padronizados dentro de um perímetro rígido? Ou será que essa dependência extrema de regras cria um sistema engessado, previsível e fatalmente vulnerável a ameaças que sabem se adaptar? É uma ótima pergunta. Eu defendo que o rigor dos procedimentos e a delimitação física do perímetro são absolutamente indispensáveis. Sem essa espinha dorsal metódica, a ideia de segurança entra em colapso e vira puro achismo. Sabe, eu entendo perfeitamente o apelo dessa visão. Nós gostamos muito de barreiras visíveis, daquelas linhas demarcadas no chão que nos dizem exatamente onde o perigo termina, né? Sim, traz conforto. Exato. Mas olha, eu vejo isso de um jeito bem diferente. Eu venho com a perspectiva de que a verdadeira segurança não sobrevive só de cartilhas. Ela exige uma flexibilidade humana profunda, o que no jargão a gente chama de tirocínio. O famoso tirocínio. Porque quando você cria normas rígidas demais e confia cegamente em um muro ou numa catraca, você gera pontos cegos perigosos. Sabe, você acaba alienando o profissional daquela realidade caótica e dinâmica que ele deveria, antes de tudo, estar observando ativamente. Mas vamos pensar na essência do que o autor propõe, tá? O Manaus desenha a segurança não como uma arte de adivinhação, mas como uma ciência exata de controle de variáveis. O vigilante não está ali para ser um herói de filme de ação, sabe? Ou um improvisador. Ele é o operador de um sistema. Um sistema que combina medidas estáticas, como as câmeras, as catracas eletrônicas, os muros, com medidas dinâmicas, que são aqueles protocolos estritos de abordagem que ele deve seguir passo a passo. Certo, os roteiros, né? Isso, e a previsibilidade do que ele faz é o que garante a proteção do local. Olha, o grande problema dessa abordagem é que essas medidas dinâmicas são executadas por seres humanos. E, bom, humanos falham, se cansam, entram no piloto automático. O próprio material do Lacerda nos dá um aviso muito lúcido sobre isso. Ele diz que a rotina faz muitas vítimas. Eu lembro dessa citação. Pois é, os criminosos não são forças da natureza, tipo como um raio que cai num lugar aleatório, sabe? Eles são observadores metódicos, eles planejam o ataque olhando exatamente para essas regras inflexíveis e para esses checklists perfeitos que você defende. Se o vigilante foca apenas em cumprir um roteiro, ele desliga sua maior arma. Que seria a intuição. Exatamente, a inteligência adaptativa dele. Bom, eu entendo a sua preocupação com o piloto automático, mas a gente não pode esquecer o motivo desse roteiro existir. Tem uma base legal claríssima aí. O texto detalha a regulamentação da Polícia Federal, que limita a atuação do vigilante ao interior das barreiras do imóvel. Sim, a jurisdição física dele. Exato. E isso não é uma burocracia vazia, sabe? O Brasil tem o artigo 144 da Constituição que diz que segurança pública é papel do Estado. A segurança privada é só complementar. Então, o vigilante só tem jurisdição da porta para dentro.
Se ele começa a focar a atenção dele na rua, no que está além do muro, ele não só dilui a atenção que deveria estar no patrimônio, como cria um passivo legal gigantesco para a empresa. Juridicamente faz sentido, mas a ameaça não respeita essas linhas imaginárias que a lei desenha, né? A lei diz que o problema do muro para fora é da polícia, mas o criminoso usa exatamente essa fronteira invisível contra o sistema. Como assim contra o sistema? Porque, veja bem, se o criminoso está do muro para fora, ele não violou nosso centro cirúrgico. A nossa analogia se mantém firme. O perímetro garante a esterilização interna. A ilusão é achar que o vigilante tem que resolver o crime da rua. Sinto muito, mas não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. Vou dar um exemplo muito prático que o próprio texto levanta quando fala sobre a vigilância em escolas. Escolas um ambiente complicadíssimo. Sim, presta atenção na dinâmica. Os traficantes de drogas ou pessoas mal intencionadas tentando aliciar jovens, eles raramente tentam invadir a escola passando pela catraca. Eles não vão enfrentar o seu centro cirúrgico. Aham. Eles ficam nas imediações, sabe? Eles ficam na calçada da frente, na praça ao lado. Eles incubam a ameaça centímetros além da catraca invisível, bem fora da jurisdição do vigilante. Certo. E o procedimento padrão para isso no manual é muito claro. O vigilante observa a anomalia, ele não sai do posto para dar uma de policial e ele relata o fato à direção da escola para que a polícia militar seja acionada. É um protocolo limpo que protege todo mundo. É um protocolo limpo no papel, né? Mas desastroso na prática temporal. Pensa no tempo de resposta, cara. Até o vigilante avisar o diretor avaliar se liga para a polícia, a viatura ser despachada e chegar o traficante já abordou o adolescente. Bom, o tempo de resposta é sempre um gargalo. É um abismo. O que eu quero dizer é que, se o vigilante for estritamente focado no ambiente interno, limitando sua visão mental à catraca, ele sequer vai perceber essa dinâmica sutil acontecendo lá fora. O procedimento engessado cria a mentalidade de não é problema meu até cruzar a calçada. Entendo. Só que quando o aluno cruza a calçada de volta para dentro da escola, ele já traz o problema com ele, sabe? A prevenção puramente isolada é uma falácia quando você lida com alvos dinâmicos. O tirocínio exige que o vigilante leia o comportamento externo e se antecipe. Olha, eu vejo por que você pensa assim. E eu concordo que o tempo de resposta é um desafio real. Mas deixe-me te dar uma perspectiva diferente sobre essa questão do ambiente dinâmico. Claro. É exatamente por sabermos que lá fora é o caos absoluto e que nós não podemos controlar a rua que o controle de acesso físico vira a nossa fronteira final. É ali que a gente separa o joio do trigo e é aí que a tecnologia aliada a um procedimento frio e inflexível mostra seu verdadeiro valor. Frio e inflexível. Sim, porque tira o peso do julgamento emocional das costas do vigilante. Vamos sair da escola e ir para a vigilância bancária. Pensa no caso da porta Panda. A famosa porta giratória com detector de metais, que, convenhamos, é um dos equipamentos que mais gera atrito e estresse com o público na história da segurança, né? Gera atrito, sim, com certeza, mas ela é incrivelmente precisa no que se propõe a fazer. O manual explica que os sensores são calibrados especificamente para detectar a massa metálica equivalente a um revólver calibre 22 ou uma pistola 6,35 milímetros. Não é qualquer metal. Exato, não é um equipamento aleatório. E o mais importante não é nem a porta em si, mas o roteiro metodológico de 9 passos que o vigilante é obrigado a seguir quando a porta trava. 9 passos só para uma pessoa entrar no banco? Exatamente, 9 passos rígidos. Quando a luz vermelha acende e a porta trava, o vigilante não tem que adivinhar a intenção do cliente, sabe? Ele não tem que usar o tal do tirocínio para saber se a pessoa tem cara de criminoso ou não. O método assume o controle. Entendo onde quer chegar. Ele informa o travamento, pede gentilmente para o cliente depositar os metais na caixa, pede para ele retornar e passar de novo. Se for uma senhora com uma bolsa volumosa, existe o passo de solicitar a revista visual, sem tocar nos pertences.
Se for um policial à paisana querendo entrar armado, o vigilante não se intimida. O protocolo manda pedir a funcional. Isso, o protocolo exige que ele peça a carteira funcional e verifique a validade. A estrita obediência a esse roteiro remove completamente a emoção. Não importa se o cliente está gritando, se está ofendido ou se está com muita pressa. O método é o que impede uma agência de ser tomada por assaltantes armados. É um argumento convincente, confesso. Mas para um ambiente altamente transacional como um banco. Mas você já considerou a completa impraticidade dessa rigidez quando a gente transfere isso para um ambiente de crise humana contínua? Como assim? Bom, o Lacerda tem um capítulo inteiro dedicado à vigilância em hospitais. E ele é muito honesto ao dizer que hospitais exigem um nível extremo de equilíbrio emocional por parte da equipe de segurança. Ah, sim, hospitais são complexos. Muito, porque hospitais são o epicentro do desespero humano, né? Você tem vítimas de acidentes chegando ensanguentadas, mães com bebês engasgados, famílias inteiras à beira de um colapso nervoso porque o atendimento está demorando. É um cenário caótico, sem dúvida. Mas o que, na minha visão, torna o controle de portas e o rigor do acesso ainda mais vitais. Você precisa proteger os médicos e os outros pacientes internados desse caos externo. Proteger, sim, com certeza. Mas aplicar um fluxograma mecânico no meio desse caos é como jogar gasolina no fogo. Você acha? Sem dúvida. Imagina a cena. Um pai entra correndo no pronto-socorro, desesperado, com uma criança machucada no colo. Ele tenta passar pela porta de acesso, a triagem, e ela trava porque ele tem um molho de chaves pesado no bolso. Certo. Se o vigilante se apega cegamente à regra de controle de acesso, se ele para esse pai, exige que ele volte, esvazie os bolsos, deposite o metal na caixinha e passe de novo, ele não está promovendo segurança. Ele está ativamente escalando o pânico da situação. Mas a regra serve para... A regra, nesse momento, aliena o usuário. O manual lista que a satisfação do cliente também é um objetivo primordial da segurança privada. Você acha que esse pai vai entender o procedimento? Isso pode gerar um tumulto generalizado na recepção. Mas o vigilante não pode simplesmente ignorar a porta travada. Olha, o equilíbrio emocional que o autor cita não é a habilidade de seguir um protocolo com cara de paisagem enquanto o mundo desaba, sabe? É saber ler a sala. É o tirocínio de entender que naquela fração de segundo, a situação exige que você flexibilize o método e deixe a porta aberta para evitar um mal muito maior. Como, sei lá, uma agressão física contra a própria equipe de segurança por parte de uma multidão enfurecida. Olha, eu não estou convencida por essa linha de raciocínio e eu te explico por quê. A exceção emocional é exatamente a brecha que um invasor profissional procura. É mesmo? Com certeza. Você fala de ler a sala e flexibilizar a regra por compaixão, mas o texto nos alerta claramente que grupos criminosos são estrategistas natos de engenharia social. Eles usam jalecos falsos, fingem ser médicos e, sim, eles simulam emergências médicas escandalosas na porta de um hospital, justamente para burlar a segurança emocional do vigilante. O fator distração. Exatamente. Eles querem acessar a maternidade ou querem terminar de matar um rival que deu entrada baleado. A emoção humana é a ferramenta deles. Quando a empatia ofusca o método, o sistema falha. É por isso que nós não podemos depender da intuição, e sim do registro metódico documental. Mas espera aí, como preencher um papel ou fazer um registro de dados vai impedir um invasor ativo que acabou de simular um infarto na sua frente? O registro previne a infiltração a médio e longo prazo, né? E ele inibe a ação imediata porque cria um rastro auditável. Isso nos leva a uma das defesas mais fortes do manual, que é a cultura do checklist e do registro contínuo. Ah, o checklist. Sim, pense na segurança de indústrias ou grandes condomínios logísticos. O texto é taxativo. Todo registro de dados, seja da entrada de matérias-primas ou da saída de visitantes, deve ser feito sem qualquer exceção. É aí que entram tecnologias como as clausuras. Para quem não está familiarizado, a clausura é aquele sistema de 2 portas, ou 2 portões, né? Onde o segundo portão só se abre se o primeiro estiver completamente fechado e trancado atrás de você, certo? Um confinamento temporário. Exatamente. Imagina um caminhão chegando numa indústria. Ele entra no primeiro portão, o portão fecha atrás dele. Ele está na clausura. Preso ali no meio.
Isso, e nesse momento, o vigilante não vai usar a intuição para adivinhar se o motorista é honesto, ele vai aplicar um método, ele vai anotar a placa, o RG, o nome, conferir a nota fiscal, verificar se o baú está lacrado. Essa burocracia é vital. Uhum. Em cenários de espionagem industrial ou roubo de carga, essa anotação metódica é a única evidência irrefutável de que o sistema operou como deveria. Confiar puramente na percepção intuitiva transforma a segurança corporativa numa loteria. O registro é importante. O profissional está ali para auditar o fluxo e documentá-lo perfeitamente. Um checklist bem executado garante que o vigilante não esqueça de conferir a casa de bombas ou o quadro elétrico durante a ronda da madrugada, por exemplo. Olha, eu concordo 100% com a necessidade de documentação para fins de responsabilização e auditoria. Nós precisamos de provas. Mas eu critico e muito o que eu chamo de mentalidade de checklist. O que você quer dizer com mentalidade de checklist? É o desligamento cognitivo, sabe? Quando a gestão obriga o vigilante a focar exclusivamente em bater o bastão eletrônico nos pontos de ronda, no horário exato, ou a preencher perfeitamente os campos de uma prancheta, a atenção dele muda de foco. Mas o foco dele deve ser a ronda. Sim, mas ele deixa de olhar nos olhos das pessoas e passa a olhar para os papéis. Ele deixa de observar o ambiente ao redor e passa a procurar o próximo ponto eletrônico na parede para registrar a presença. E isso cria um padrão temporal perfeito para ser explorado por quem está mal intencionado. Ah, mas o padrão de ronda serve justamente para mostrar presença física constante e dissuadir a invasão. Dissuade o amador, né? O criminoso profissional, como o próprio manual aponta, trabalha com o fator surpresa e com muita paciência. Eles mapeiam a rotina. Olheiros. Exato. Se a sua ronda é feita com base num checklist rígido, ela vira pura matemática. O olheiro da quadrilha fica lá do lado de fora cronometrando. Ele sabe que exatamente às 2h15 da manhã, o vigilante vai estar no bloco B para bater o bastão eletrônico. Certo. O que significa que o bloco A vai ficar cego por exatos 7 minutos. Eles usam a sua previsibilidade mecânica contra você. E qual seria a alternativa, então? Porque quebrar o padrão sem método é indisciplina. Como você gerencia uma equipe de dezenas de homens que faz rondas aleatórias? Não é indisciplina, é tática dinâmica. É o verdadeiro tirocínio que a gente está falando. O material descreve situações de gangues que são tão sofisticadas que eles chegam a clonar viaturas e usar uniformes idênticos aos da polícia militar para entrar num condomínio. Infelizmente isso acontece. Pensa comigo, um vigilante com a mentalidade de checklist vai olhar para a viatura, ver as cores certas, ver o cara de farda e como a regra diz que polícia tem acesso, ele simplesmente abre o portão. O checklist documental aceita o falso policial porque, superficialmente, os dados batem. E como o tirocínio resolveria isso na portaria da clausura? O tirocínio é a leitura das entrelinhas, sabe? Aquilo que não cabe no papel. O vigilante intuitivo nota que a postura do cara na viatura está estranha. Ele percebe que o coturno não é o padrão da corporação. Ele nota uma hesitação na voz, um nervosismo incompatível com um policial fazendo uma diligência de rotina. Nossa, mas isso exige muito foco. Exige. Essa observação holística, essa malícia das ruas é o que frustra quadrilhas complexas. A burocratização extrema engessa a mente. O cara bate o ponto e o cérebro desliga, porque ele acha que a ferramenta tecnológica está fazendo a segurança por ele. É um contraponto muito forte, eu admito. A questão da camuflagem e da engenharia social realmente desafia os limites do papel. Mas nós precisamos ancorar tudo isso nas consequências do mundo real. Como assim? O manual do professor Lacerda nos lembra de ponta a ponta que nós não podemos depender de heroísmo individual. Se a segurança fosse baseada puramente no quão, malandro ou observador um vigilante consegue ser num dia bom, o risco trabalhista e físico seria incalculável. O fator humano oscila. Demais!
A segurança é um resultado prático de limites. A regra, seja barrar alguém numa catraca ou trancar o veículo numa clausura de madrugada, existe para proteger o cliente, mas protege principalmente o próprio vigilante de cometer um erro fatal. O método tira esse fardo insuportável de ter que decifrar a alma humana a cada 10 segundos. E eu respeito muito essa necessidade de amparo legal. Ninguém aqui está dizendo que devemos jogar os manuais no lixo. Longe disso. Ferramentas, limite de perímetro, regras de acesso, tudo isso é incrivelmente útil como uma linha de base, né? Como fundação. Exatamente. O que eu argumento é que a essência do que impede uma tragédia não é o concreto do muro, reside no operador humano que consegue pensar além da rotina. É o profissional que compreende a psicologia por trás de uma multidão em um hospital, que sabe diferenciar o desespero real de um teatro criminoso e que tem total consciência das limitações da tecnologia que o cerca. Um sistema impecável na planilha cai por terra em 30 segundos se o operador não tiver o discernimento necessário para se adaptar quando a realidade não couber na caixinha do checklist. Sabe, creio que, por caminhos diferentes, chegamos a um ponto de convergência que talvez seja a lição mais valiosa de todo esse estudo. O próprio texto reconhece com muita clareza que não existe uma condição 100% de segurança. É a grande verdade da área. O risco zero é um mito. Completamente. O que nós estivemos debatendo hoje é onde alocar os nossos recursos e a nossa confiança para chegar o mais perto possível desse ideal inatingível, né? De um lado, a confiabilidade de uma porta giratória ou de um muro. Do outro, a mente analítica de quem opera isso tudo. Exato. É a harmonia imperfeita entre a tecnologia inflexível e a intuição ágil humana que consegue de fato mitigar a calamidade. Perfeito. A máquina, a porta, o software, eles nos dão o tempo e a fundação, sabe? Eles barram o óbvio. Mas é o tirocínio, a leitura humana, que constrói a defesa ativa contra o imprevisível. O que nos deixa com um convite à reflexão sobre os sistemas invisíveis com os quais nós interagimos todos os dias. Da próxima vez que você esvaziar os bolsos na frente de uma porta de banco e passar por aquele ritual de 9 passos, ou quando notar os portões duplos de uma clausura, lembre-se disso. É muito mais do que parece. Muito mais. Existe uma complexidade gigantesca, uma engenharia comportamental e jurídica imensa, por trás de regras que parecem apenas burocracia chata. Nós somos convidados transitando em um ecossistema rigorosamente desenhado para nos manter vivos. Uma coreografia delicada entre regras de pedra e julgamentos dinâmicos. Bem colocado. Exatamente como naquele centro cirúrgico que usamos de analogia lá no começo. O maior triunfo desse sistema é quando você sequer percebe o esforço monumental que está sendo feito, a cada segundo, para manter tudo sob controle. Bom, obrigada por se juntar a nós em mais esta imersão neste material tão rico. Até a próxima!